É algo maravilhoso, né? E nós estávamos meditando qual seria o tema deste culto. Eu falei com um varão aí, o varão arregou para ministrar. E aí tinha algo que Deus tinha no meu coração, algo que era para preparar para os projetos que estão para vir. Eu falei, vou ministrar sobre isso. Porém, coloquei louvores, né, que casavam com a ministração. Mas de repente Deus foi mudando, foi transformando, transformou os louvores, né? E Deus trouxe algo que eu creio que Ele quer falar para nós essa noite, algo maravilhoso. E todas as vezes no ensaio, quando nós estamos conversando, aí a pastora Priscila sempre começa a comentar o que Deus tem falado nos nossos corações, né? E aí vai ardendo a ponto de nós querer disputar quem vai ministrar. Eu vou falar uma frase aqui que eu falei que não ia falar, mas ela falou que era pra eu ficar quieto. A gente tava vindo pra cá hoje, a gente conversando, a gente disse uma frase que quando o nosso coração está queimando, nem timidez, nem medo consegue nos parar de querer falar aquilo que está dentro de nós. Então, se o coração está queimando, meu irmão, ainda que haja timidez, medo, nós não conseguimos conter, igual Jeremias. E eu estou com meu coração queimando. Aí, na nossa conversa ontem, eu e ela lá, né, no carro, eu comecei a falar o que eu queria ministrar, e ela disse uma frase, eu falei, opa, essa frase aí vai ser o tema da ministração. Vou roubar isso aí. É uma troca, ela pegou a minha de hoje, do coração, ela vai... E eu vou ministrar algo, é o seguinte, irmãos. Creio que é o propósito de nós aqui na Terra. Eu já tenho falado, a última ministração que eu ministrei, sobre o propósito de vida, né? Se nós estamos realmente vivendo ou só existindo. E esses dias, na semana, eu peguei um passageiro, né, no meu trabalho. Um homem de 70 anos, um homem bem culto, né, um médico, e o Senhor, igual eu falei uma vez aqui, a gente precisa parar para ouvir os de idade, né? Eles têm coisas para nos contar que traz crescimento, que traz maturidade. Eles podem nos ensinar, às vezes até sendo uma pessoa que não conhece o caminho de Deus, mas a própria vivência, porque viver não é para qualquer um, né? Um senhor de 70 anos, ele tem algo para nos contar que vai edificar. E eu gosto de ouvir. Ele era um senhor que gostava de falar, então você imagina, né? E ele começou a falar que ele era médico. E eu perguntava, desde quando você se formou? E ele começou a contar a história dele. Ele disse que ele era italiano, que ele veio para o Brasil com 16 anos, já começou a cursar medicina. E com 22 anos já era formado, já exercia. E aí eu perguntava mais, e ele começava a falar com aquela paixão. Eu vi o coração dele queimar pela medicina ali. Ele falou, eu fui para os Estados Unidos, estudei lá, depois eu fiz isso, fiz aquilo, e fui chefe da saúde do Reino Unido, e não sei o que. Eu falei, caramba, esse tiozinho viajou o mundo, meu. E ele falando com aquela paixão, e de repente eu ouvi ele se entristecendo. E ele começou a falar, eu já sou aposentado, hoje eu estou no Brasil, eu já sou aposentado, e eu tive uma fé, eu tenho arritmia cardíaca, isso trouxe água no pulmão. Eles falaram que era Covid, mas eu falei que não era. Fiz o exame, não tinha, mas mesmo assim eu estou afastado do meu serviço, que é aquilo que eu mais amo fazer. E ele foi se entristecendo, e de repente ele falou para mim assim, esses dias de repente eu olhei para as minhas mãos, eu vi elas enrugadas, e eu falei, nossa, já passou. E quando ele disse aquilo com tanta tristeza, eu queria chorar dentro do carro. Porque eu falei para Jesus assim, Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero ter uma vida assim, que nós fazemos um monte de coisa. Tudo aquilo que nós temos desejo, nós realizamos, conquistamos. Dinheiro, viajamos, e no final de tudo, olhar para si mesmo e falar, já? Eu comecei a chorar depois que eu deixei ele. E eu falei, Senhor, eu não quero ser assim, eu quero ser igual o Paulo, que no seu final de vida ele olhou para si e falou, eu combati um bom combate. Talvez aquele senhor fez tudo o que os prazeres dele desejavam, mas nada valeu a pena, porque ele olhou para ele e falou, já?
Eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero o teu reino, eu quero os seus planos. Assim como o Perinha falou aqui no começo, eu quero fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quando chegar o meu dia de ir, eu vou olhar e vou falar: combati um bom combate. Estou pronto para ir me encontrar com o meu amado. Aleluia, Jesus. E essa semana nós fizemos umas visitas, né? Deus falou conosco, Deus usou a vida dos varão aqui. E eu queria ministrar uma palavra que eu já ministrei uma vez, não com o mesmo sentido, mas para que isso entre no nosso coração. Se você está em casa, hoje eu vou fazer diferente. Tudo que eu falar da Bíblia aqui eu vou mandar abrir. Eu estava comentando com a pastora Priscila, né? Às vezes nós estamos aqui cheios e a palavra vai saindo, vai saindo. Para quem já conhece a palavra, ele pega a revelação. Mas e os que não conhecem? Nunca abriu Romanos 9, por exemplo. Não vamos falar, lá em Romanos 9 diz isso. Aí o cara que nunca ouviu Romanos 9, nunca leu, um novo convertido, ele não vai entender. Então eu vou tentar me policiar nisso. Eu vou tentar a não só ir falando. Eu quero ler junto com vocês, porque quando nós lemos, nós ouvimos a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não vou abrir onde está isso, tá? Mas eu quero que você abra em Romanos 8. Essa palavra eu amo ler, porque ela também me traz lembranças de coisas que nós vivemos no passado, que traz alegria. E lá em Romanos 8, 17 diz o seguinte. Vamos esperar todo mundo abrir. Alguns irmãos estão no celular, é mais rápido, né? Mas quero que você em casa abra, eu quero ler junto com você, mesmo que a sua tradução seja diferente. Vamos lá. Nós vamos ler do 17 até o 19. Versículo é que todo mundo já leu, já pregou, já fez um monte de coisa. Diz assim o 17: Ora, se somos filhos... Calma aí, desculpa, mas vamos ler do 16. Do 15. Eu quero ler bastante a Bíblia hoje. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito te testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você que está sofrendo por Cristo aí, receba essa palavra. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só de ler eu já quero chorar, já preciso aprender a parar de pregar chorando. Já ministrei essa palavra, acho que até mencionei ela na última vez que eu preguei domingo. Sexta, acho, não sei. Mas o que eu queria trazer aqui hoje é o seguinte. Eu estava lendo essa palavra e eu comecei a ter lembranças, né? Eu lembrei uma vez que estava em casa, eu, o apóstolo, a Ló e a pastora Priscila. E nós estávamos querendo criar um projeto para os jovens. Você vai lembrar disso daí. E nós queríamos criar um projeto para o jovem. E a Ló e a pastora estavam enfesadas que eles queriam dar um nome da hora pro evento. E tinha que ser grego o nome, né? Eu lembro. E elas ficaram pesquisando. E pesquisava aqui. E descobria um monte de significado. Até que as duas veio com isso. Que existe no grego 2 tipos de expressões para filhos. E esse era o nome do culto de jovens, de Tecno na Rua. Então, o que eu queria trazer para nós aqui, antes de iniciar essa palavra, é o que? Nós lemos o 16 lá, que ele diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então no 16 tem filhos.
E lá no final que nós lemos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, no mesmo capítulo, existe o início aqui, que nós somos filhos de Deus por adoção. E também lá no final existe que a criação, pessoas, algo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quando elas descobriram que esse filhos aqui do 16 é diferente do 19, elas ficaram, né? Nós ficou todo mundo, nossa, que da hora, cara. Eu tenho uma Bíblia aqui que quando nós abrimos ela, eu clico na palavra, ela já abre a forma que é escrita, né? Novo Testamento foi escrito em grego. Então quando nós clicamos na palavra filho, lá do 16, a palavra se chama tecno. E quando nós vamos no 19 e clicamos no filhos, não é tecno, é ruios. Então uma tem uma diferença da outra, uma tem um significado, outra tem outro significado. E baseado nisso nós vemos que existe um propósito e um fundamento de nós aqui na terra, que é, primeiro, deixar de ser criação, porque quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus. E aqui nós lemos que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, por adoção. Até então só Jesus era filho de Deus, e com o sacrifício de Jesus, Ele não só nos retira do inferno, mas Ele também nos dá poder para ser também filhos de Deus. E esse filhos aqui, tecno, quando nós vamos para o significado, seu verdadeiro fundamento no grego, são filhos imaturos, filhos novatos, vamos dizer crianças. Mas quando nós começamos a percorrer esse capítulo e vemos que dentre esses tecno, no meio disso, existe uma palavra que diz: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que virá. Já me faz lembrar da última ministração. No meio desses dois tecno existe um processo, existe um sofrimento. E quando nós recebemos e cremos que não vai ser comparado com o que poderá vir mais à frente, é mencionado os filhos que vão ser revelados. E esses são os filhos ruios. Que os filhos ruios nada mais é do que filhos maduros. Então o nosso propósito é amadurecer aqui na terra. Se nós temos uma função aqui neste lugar, nessa terra, é primeiramente buscar amadurecimento, porque se nós não formos maduros, nós não vamos revelar, nós não vamos se revelar aquele que nos aguarda. A ardente criação, quando Deus fala a palavra criação, Ele está falando das pessoas que não são filhos, e eles estão lá clamando para que filhos maduros se manifestem. Então este é o nosso propósito aqui, amadurecer. Berinha falou: eu quero ver a tua vontade. O que ele está falando? Senhor, eu quero amadurecer. E dentro disso, nós vemos aqui que quando ele diz em Romanos 8, ele fala o seguinte: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, né? Se você tem um pai rico, você está entendendo isso daqui mais ou menos, né? Se você tem um pai aqui na terra que é rico, você é herdeiro. Se ele morrer, o que acontece? Depende. Sabe por que depende? Vamos abrir agora Gálatas 4. Eu ia falar já, mas vamos abrir a palavra. Vamos ler para impregnar isso no nosso espírito. Gálatas 4, do 1 ao 6. Vou esperar todo mundo abrir em casa. Se você está em casa aí com uma Bíblia, abra. Vamos mergulhar nas Escrituras. Vamos lá. Gálatas 4. A nossa filiação em Cristo. Paulo diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro... Aí, ó. Se você tem um pai rico, né, e você é herdeiro e ele falece, olha o que Paulo está falando. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Porque,
posto que Ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. É forte isso. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. É porque vós sois filhos, e enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ele está juntando as duas palavras, né? Romanos 8 e Gálatas 4 meio que se entrelaçam. Mas você vê, né? Aqui no mundo, se eu tenho um pai rico e ele falece, eu só vou virar rico se eu for de maior, se eu tiver 18 anos. Se eu for de menor, esse dinheiro não vai vir para mim. Já pensou se fosse assim? Eu tenho um carro, aí eu faleço e a Agnes tem meses. Eu e a Ló vai para Cristo. E o pessoal vai lá e... Agnes, esse carro é seu, dirige. Ela vai conseguir? Ou se ela tivesse 10 anos, ela ia até conseguir dirigir, né? Mas imagina o estrago que poderia acontecer. E o mais engraçado é que aqui nós precisamos ter 18 anos, né? Para ter a maioridade, para poder ter posse daquilo que nós herdamos. Mas o mundo espiritual, Deus revela algo aqui para nós. Ele diz assim, ó: quando o filho é de menor, nada te difere de um escravo, mas está sob tutores e cuidadores ao tempo que você atinge maturidade, até ao tempo predeterminado pelo Pai. É Ele que vai saber o tempo que você vai estar apto a receber algo. Então nós somos filhos, nós somos cordeiros com Cristo. Nós temos direito a coisas que pertencem a Cristo, mas nós só vamos receber quando o Pai olhar e falar, Ele está pronto para receber. Eu imagino nós clamamos, Senhor, eu quero ganhar almas. E aí Jesus fala, amém, vou falar para o Pai, que Ele intercede por nós, né? Pai, Ele quer ganhar almas. Aí Ele olha e fala assim, deixa eu ver se Ele está pronto. Se não estiver, nós precisamos fazer que Ele fique pronto. Nós precisamos amadurecer a vida dele. E aí vem algo muito interessante, que eu quero colocar aqui 3 níveis de amadurecimento que nós temos em Cristo. Porque quando nós lemos Romanos 12, que Paulo diz para eles transformar a mente deles, vocês precisam parar de se conformar com este século e transformar-vos a vossa mente. Transforma, muda. Essa palavra que está indo lá no livro de Romanos não é para pessoas que não conhecem a Cristo. A carta de Romanos são para pessoas que já eram cristãs, já tinham aceitado Jesus, já tinham se batizado, estavam exercendo alguma coisa. Ele falou, pessoal, vocês precisam raciocinar e mudar a forma de pensar. Vocês precisam amadurecer. Existem coisas que Deus quer entregar a mais para vocês, então vocês precisam amadurecer. E aí eu coloquei 3 níveis aqui que nós temos. Nós cristãos, não vou nem falar de pessoas ímpias. E o primeiro, eu quero que você abra, porque você vai se identificar. E eu creio que isso vai trazer mudança para você. Abra em Provérbios. Provérbios 12. Aleluia, Jesus. Provérbios 12, verso 18. Quero que você se identifique em que nível de amadurecimento você está. Porque se nós pegarmos as cartas de Paulo, que ele mais se irava era ver um povo que ele tinha ensinado, ele tinha deixado um fundamento, mas quando ele voltava para se encontrar com esse povo, ele se deparava com um povo ainda imaturo.
Você vê que ele falou em Romanos sobre maturidade, ele falou sobre em Gálatas maturidade. Nós pegamos Coríntios, ele fala: nossa, eu queria ir até vocês e entregar uma comida mais sólida, mas eu vejo que eu tenho que entregar papinha para vocês. E ele corrige: quando eu era menino eu falava como menino, mas agora eu preciso ser homem. Então assim, Paulo estava todo o tempo corrigindo pessoas para que essas pessoas atinjam uma maturidade. E nós, quando nós cremos em Jesus, o Senhor coloca oportunidades, o processo para nos trazer maturidade. Mas o principal de você, um servo de Deus, o que você mais precisa sobre a sua vida é um tutor, é um líder espiritual. Eu falei que eu coloquei, a pastora estava me zoando, né? Porque tá todo mundo com uma camisa da hora aqui, né? Ela com a camisa do marca-texto, a Amanda com a camisa xadrez, peguei a jaqueta de couro, e eu, xadrez não, é negócio aí, zebra. E eu tô com a camisa velhinha da CM. Mas eu quis pôr, hoje eu levantei de manhã, né? Fui trabalhar, e eu olhei ela lá surradinha, eu falei: eu vou ministrar com essa camisa hoje. Porque todas as vezes que eu coloco ela, eu não estou vestindo a bandeira da CM, não, a CM aqui, mas eu vejo para mim como um ato profético. Toda vez que eu coloco essa camisa, eu estou vestindo a camisa da visão desse ministério. Por que eu falo visão? Porque se um dia a pastora precisa falar: hoje não vai ser mais a CM, vai ser a igreja dos Delaias, eu vou vestir a camisa da igreja dos Delaias. Aí eu vou deixar essa aqui de canto, vou mandar a mãe do Kevin fazer outro bordado, como um ato profético. Por quê? Aonde está o amadurecimento, o crescimento espiritual? Está na obediência. Ministério é servir. As pessoas almejam ser líderes, pastores, evangelistas, com o objetivo, o desejo no coração de ser servido. Nós queremos títulos porque eu quero ser servido. E os discípulos também pensavam assim. Eles falaram: Senhor, quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus vai lá e fala: aquele que se diz o maior, sirva ao menor. E quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele começa a querer lavar os pés de todos. Não, Jesus, não vai lavar meus pés não. Se você não deixar eu lavar, você não vai ter parte comigo no reino dos céus. Então ele ensinou mais um princípio ali, que ministério é servir uns aos outros. Eu olho meu ministério é servir. Eu já falei para a pastora Priscila: estou aqui, eu vou servir o seu ministério. Ela até tem a visão lá que que ela vai se mudar, né? Eu estava comentando ontem aqui, que tem um lugar que ela vai que ninguém vai poder ir, né? Eu sei o que é isso daí. É a carruagem de fogo que vai vir. Porque eu sou igual a Eliseu, cara. Eliseu queria estar seguindo Elias, e Elias falava: ó, a partir de agora você fica, tá aqui que eu vou. Não, eu vou, vamos. Ele só parou de seguir Elias quando vê a carruagem de fogo. Você entendeu o mistério aí? Se prepara que você vai ver a carruagem de fogo. Eu só paro de seguir quando eu ver a carruagem de fogo. Por quê? Tem um pastor que ele fala assim, que se você tem o seu ministério, mas você não tem um antecessor. Esse pastor estava ministrando para pastores. Ele falou: se você está aqui, você não tem um antecessor, para mim o seu ministério é ilegível. Para mim o seu ministério não existe. E nós olhamos para a Bíblia e sempre foi assim. Os homens de Deus serviam, e no serviço eles se encontravam. No serviço eles encontravam o ministério. No serviço eles eram treinados. No serviço eles amadureciam. Agora eu quero que você medita aí, porque essa live é aberta, né, para todo mundo, né? Talvez tenha pessoas que não é desse ministério. Talvez você não é de um ministério daqui e está vendo em outros dias. Se Deus coloca uma pessoa para nos treinar, um líder. Eu não vou falar isso aqui agora não. Depois eu falo. Vamos para Provérbios. Eu tenho que ler a palavra, né? Esqueci. Provérbios, eu falei 12, né? 18. Vamos ler Provérbios 18. Esse aqui é o primeiro nível de maturidade de um cristão, que é igualzinho ali tá sendo falado. Se você é de menor, o filho de menor, nada te difere de um escravo, nada te difere de um servo. Quer dizer o quê? Se você é um cristão que ainda é imaturo,
quase nada te difere de um ímpio. Né? Quantos levantou as suas mãos e falou: eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida como meu Salvador. E ainda era igual antes, falava palavrão, né? A mudança não é repentina. E o primeiro nível é isso aqui, ó. A base da maturidade do Espírito está ligada junto com a maturidade da nossa alma. Tessalonicenses 3, no último verso, diz: Paulo ele fala assim, ó, que vos apresentei um corpo, alma e espírito irrepreensível a Deus. Então a Bíblia nos mostra que nós temos um corpo, que neste corpo habita a alma e que nós somos o Espírito. A essência é o Espírito. Então nós somos um ser criado por Deus que tem corpo, alma e espírito. E quando nós vemos as coisas espirituais, nós precisamos amadurecer espiritualmente. E o amadurecimento espiritual anda junto com o amadurecimento racional. E o primeiro nível de pessoa imatura, porque a alma e o espírito está muito ligado, coração, que é a alma, e o que sai da sua boca. Boca e coração está muito interligado. É por isso que Jesus fala assim, ó: não é importante o que eles comem, o que entra na boca, e sim o que sai, porque o que sai da boca é o que está cheio do coração. Então a boca e o coração estão interligados. E o primeiro nível de uma pessoa, primeiro nível de maturidade, está em Provérbios 12, 18. Olha o que a palavra diz: alguém há cuja tagarelice tem uns tagarela aí, né? Eu sou. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espadas. O que ele está dizendo? Pessoas que falam demais e as suas palavras é como ponta de espadas. Vou até ler uma outra tradução para você entender mais. Os comentários, isso aqui é uma outra versão. Os comentários de algumas pessoas ferem. Então uma tradução diz que existem pessoas que têm comentários como ponta de espada. Então esse é o primeiro nível de uma pessoa imatura, que as suas palavras saem sem ter o controle, e essas palavras ferem outras pessoas. Se você é uma pessoa que tudo que sai da sua boca fere as pessoas, você está nesse nível. Porque aqui a diz, continuando, ela fala assim: mas as palavras dos sábios trazem cura. Sabedoria é maturidade. Então quando você é maduro, as suas palavras, ao invés de ferir, elas trazem cura. Então este é o primeiro nível. A nossa língua é descontrolada. O que nós falamos com os nossos irmãos os fere. Isso identifica que você é uma pessoa imatura. Você precisa amadurecer. Você precisa olhar para esse versículo todos os dias e falar: eu preciso controlar o que sai da minha boca. Amém? Aí o segundo nível, Provérbios 21, 23. Já vai identificando as pessoas que você feriu com a língua aí. Você pedir misericórdia para Deus. Aí vem o 23 e fala assim, 21, 23 diz assim, ó: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Agora vamos ler uma outra versão, para ficar bem entendido aqui todo mundo, amém? O que guarda a boca e a língua livra de aflições a sua alma. Então, segundo nível, uma pessoa que não tem controle emocional. Quem não sabe guardar a língua, não guarda. No primeiro é pessoas que soltam palavras. Você fala mesmo para machucar, e as suas palavras trazem ferimento a outras vidas. Aí você começa a se controlar, né? Você já tem noção que você não pode falar qualquer coisa. Você já tem uma noção que talvez, se você falar isso, você pode ferir a pessoa. Aí você começa a ter um controle, e você passa para o segundo nível, que aqui é uma pessoa que não sabe se controlar emocionalmente. Diante de um momento de raiva ou qualquer outra coisa, ele não sabe guardar a boca, e ele solta palavras que ele não queria falar, mas falou. E aí a Bíblia diz que quem faz isso
certamente terá aflições, porque quem guarda a língua livra de angústias a sua alma. Aí o cara tá nesse nível, não tem autocontrole, no meio de explosões emocionais, fala algo que não deveria, e aí lá na frente começa a passar por angústias, porque a Bíblia diz que quem não guarda a língua passa por suas angústias. Aí liga pro pastor e fala: pastor, eu tô passando por um momento difícil aqui, ora por mim, jejua por mim. Como nós vamos, e pior que os pastores não faz isso, né? Ainda oram, né? Mas como nós vamos orar? Se o problema está nas nossas ações, se o problema está em nós, e nós precisamos amadurecer. Se esse tempo de angústia que nós estamos vivendo foi consequência de um erro nosso, não adianta orar. Você tem que orar para você mudar. Aí sim, pastor, ora por mim, para mim mudar. Eu quero mudar e eu não estou conseguindo. Aí é diferente, né? Agora, ora aí para nós passarmos por essa fase. Não. Nós precisamos identificar. Eu falo isso porque eu acho que esse versículo foi o que eu mais li na minha vida. Porque eu era uma pessoa sanguínea, né, professora? Descontrole emocional, explosão emocional. E todos os dias, o que eu fiz? Eu desenhei, escrevi esse versículo na minha parede. Porque todos os dias que eu acordava, eu olhava, eu lia ele. Até eu saber guardar a língua. Falar o que... Principalmente porque eu era muito brincalhão, né? Então até brincadeira na hora errada acontecia. Negócio mó sério. Agora é minha hora de fazer uma piada. Agora é hora de brilhar, né? Então a Bíblia nos aconselha: guarda, né? Primeiro nível, você fere as pessoas com suas palavras. Começa a medir o que você fala, né? E o segundo nível é o que? O descontrole emocional, onde nós não guardamos a língua. E a Bíblia diz que o que sai é o coração está cheio. Que perigo, né, irmão? Sair algo ruim, né, da boca, porque se saiu algo ruim, o coração está cheio disso. E o nível que eu mais quero enfatizar aqui, que muitos conhecem já, Provérbios 4:23. Que eu acho que esse é um dever nosso. Nós precisamos entrar nesse versículo. É porque às vezes a gente acha que tá, né? Tô maduro, né? É, nós vivemos isso esse dia, né? Eita glória, porque se eu explodir, irmão, meu Deus do céu. E não só esses dias, mas acredito que toda a trajetória, né? Existem vários momentos da minha vida que eu olho de coisas que eu fiquei sabendo que a vontade era de ser o velho eu, fazer merda, né? Depois pedir oração pro pastor. Graças a Deus que existe a palavra de Deus, né? Que nessa hora a gente tem o controle. Não vou deixar as emoções domar o meu futuro, o meu destino, não. E aí o 4:23, que é o terceiro nível que nós precisamos alcançar de maturidade, diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então você vê que todos os versículos eles são as bases do nosso futuro. Todos esses versículos aqui que nós lemos, eles fazem, se nós não realizarmos essa palavra, nós podemos ter problemas futuros, né? O primeiro falou que livra de angústia a sua alma, algo na frente que você se livra. Aqui guarda o coração, porque dele procede as suas fontes de vida, coisas que vai vir sobre você, procede disso. E quando ele fala guarda o coração, quando nós vemos a palavra coração na Bíblia, está ligado à alma, ligado a emoções, assim como os outros. E o que ele está falando? Guarda as suas emoções, guarda a sua alma, sua mente, seu HD. Não deixa entrar vírus aí no HD, não. E esse guardar é o que? Guardar as suas emoções. Aqui já é um lado diferente, né? No primeiro nível, você é uma pessoa que você ataca com as suas palavras, igual uma espada afiada. As pessoas têm até medo de discutir com você, porque sabe que se você começar a falar, você vai atingir na ferida e vai fazer assim. Tem o dom de ofender, né? Eu também, cara. Vixe, se tivesse uma discussão, eu sabia o que falar que ia acabar com a pessoa, meu. E aí você começa a conhecer a Cristo, né? Não, eu preciso mudar, tal. E você vai ler esse versículo aí,
12:28, bastante, pra você parar de ser assim. Aí você começa a domar suas palavras. Aí você tá numa discussão, você olha, eu poderia falar isso, mas eu não vou falar. Nossa, esse cara tá me ofendendo aí. Se eu falar isso aqui, ele já era, mano. Eu tenho uma espada aqui, a língua de... Aí você começa a controlar. Mas aí o segundo nível é a explosão, né? Quem guarda a língua livre de aflição em suas almas, livre de angústia a sua alma. Aí na explosão você volta a ser aquele cara lá. Na explosão você descontrola, não guarda a língua e fala o que não devia. Usa de novo a espada afiada, ofende as pessoas. Mas aí eu creio que nós vamos olhar para nós e vamos falar: agora eu estou nesse nível, vou começar a mudar, vou aprender a guardar. E na hora da explosão uma voz vai contar esse versículo para mim: quem guarda a língua livra de aflições da sua alma, e vai te trazer paz, e você vai ficar em paz, e todo aqueles planos de fazer merda vai sumir. E você vai respirar, conta até 10 e... Opa, tô entrando no terceiro nível. Caramba, aí sim. E o terceiro nível é guardar as emoções. Aí já não está ligado a você atacar, e sim ao que você recebe. Eu acredito que esse seja o mais importante, porque eu, por exemplo, era difícil ser atacado, mas eu atacava com muita facilidade. E aí imagina um casamento onde eu tenho as emoções que eu sempre estava ferindo, e a minha esposa era o contrário. Minha esposa era mais fácil ela se ferir. Então imagina dentro de um lar, um ofensor e um que se ofende. Você acha que ia dar certo esse casamento? Glória a Deus, porque Jesus está entre nós. Ele me ensina todos os dias a amar mais a minha esposa. Ele me transforma e transforma ela. Mas eu sei o que nós já passamos, né, líderes? E o mais importante aqui, eu quero fazer o quê? Nós precisamos ser pessoas que sabemos guardar as nossas emoções. O que é guardar as emoções? Quando um abençoado, por exemplo, que acabou de conhecer a Cristo, está no primeiro nível, as suas palavras ferem, ela só vai te ferir se você não guardar o coração. Então, existe até uma dúvida: quem é o mais imaturo, o que ofende ou o que é ofendido? Olhando para isso aqui, eu sei que o mais imaturo é o que é ofendido, porque ele permitiu aquilo entrar e trazer tristeza, né? Trazer dor, esfriar na fé. Então o mais importante que nós precisamos ser, por isso que ele fala sobre tudo, até sobre a língua, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, guarda as emoções. Guardar, esconder, igual o apóstolo falava, as pessoas guardam o carro, colocam alarme no carro, guarda dinheiro no colchão, guarda isso, guarda aquilo, mas o mais importante, o que nós precisamos guardar acima de todas as coisas, é as nossas emoções. Por que eu estou falando isso daqui? Por que é o mais importante para o amadurecimento? Porque outra hora nós estávamos no mundo, ferido, com feridas, e quando nós não guardamos nosso coração, aquele lá que usa a língua como uma espada afiada, ele simplesmente vai tocar na sua ferida. Mas aí está o problema: se nós não guardamos o coração, às vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas, igual eu falei aqui, precisa ter um antecessor. Esse homem, essa mulher de Deus que vai te treinar, que vai te fazer um bom cristão, que vai trazer crescimento para você. Mas quando nós vamos ao médico tratar uma ferida, hoje existe o metiolate que não tem dor, né? Mas eu já queimei minha mão, cara. Eu fui pro médico lá, eu quase morri de dor, porque teve que raspar a ferida lá. E eu, assim, com o negócio, eu grito, mano, tá de gritar. E a mulher, tá doendo? Eu falei, lógico, mano. Mas é necessário para limpar a sua ferida, para ela cicatrizar. E às vezes Deus coloca líderes nos nossos caminhos. E eu quero te dizer que a verdade às vezes dói, mas nós não podemos se ofender com a verdade. É igual Pedro. Jesus olhou para ele: aparta de mim, Satanás. Né? Para muitos quem não ia se ofender, né? Nossa, me chamou de Satanás para de todo mundo. Está um imaturo. Pedro demonstrou maturidade ali. Ele reconhece. Eu vou colocar uma questão. Eu posso colocar vários testemunhos da minha vida, vários, um monte aqui. Mas eu vou pôr um mais recente, né? Que para você entender. Sabe por quê? Você precisa entender isso.
tem pessoas assistindo essa live. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já mudou de ministério? E não adianta falar que foi Deus que mandou você sair, não, porque eu não acredito nesse negócio aí, não. Que cada hora Deus coloca você em um ministério. Eu acredito num Deus que põe você debaixo de uma liderança, e essa liderança vai trabalhar para o seu crescimento. Agora, você que cada mês está no ministério, eu oro que é uma pessoa que não consegue se submeter a uma liderança, se ofende, não cresce e ainda faz besteira. Sai daquilo que... Quantos líderes Deus pôs no seu caminho para te fazer crescer, e você, por não entender, ser imaturo, se ofendeu e quis fazer a sua vontade. E ainda fala que foi Deus ainda que mandou você sair e tudo mais. Eu falo isso porque muitas vezes eu recebi a verdade em mim, e a verdade dói. Quando nós estamos começando a amadurecer, dói bastante, né? E a vontade é de se ofender mesmo e chutar o balde. Não quero mais isso. Mas você não tem noção do quanto a verdade te faz crescer. E por isso que o tema dessa mensagem, eu nem falei o tema, né? O tema da mensagem é: se você não está crescendo é porque você está ofendido. Agora veio um monte aí, né? Você está, eu estou estacionado, eu estou frio, eu não cresço espiritualmente. Porque você está ofendido. Ou porque você já é um imaturo. O líder tem medo de falar com você. Eu acho que tem pessoas que os pastores olham assim: mano, nem dá para corrigir isso aí, porque se eu falar já vai ficar ofendido, vai sair da igreja. Então vou ter que ir na casquinha de ovo, né? Se permita, cara, ser corrigido. Eu vou pôr um testemunho aqui que foi o mais recente, o último que aconteceu. Porque a pastora comigo, ela não tem mais igual antes, que dava uma volta, né? Agora é direto. E eu gosto disso porque me faz enxergar o que eu não estou enxergando. Às vezes a gente vai mó feliz: nossa, isso aqui. Ela vem, toma. Aí poderia me ofender: nossa, eu tô fazendo bagulho com mó vontade, né? E ela faz assim, mas não, eu já sei, eu já entendo, ela já sabe também que eu entendo. E aí nós fez a live dos bonecos aqui com as crianças. Todo mundo mó feliz, né, mano? Aí eu falei: vou falar pra ela o que ela achou. Acho que ela vai falar uma parte de bagulho da hora, né? Aí ela começou assim, ó: de 0 a 10 eu dou nota 4. E aí o que acontece? Eu tenho duas opções, né? Ou eu me ofendo e viro um coitadinho, ofendidinho, ou eu pego o que tenho pra pegar e cresço. E aí eu falei: amém, pastora, o que precisa mudar? Aí veio a lista. E aí nessa lista eu olhei: nossa, da hora, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. Comecei a viajar e a correção, a verdade ali, que antes doía, né? Não dói mais não. A correção, a verdade me fez crescer, nos faz crescer. E eu já falei: meu, o próximo, vocês vão ver a diferença, vai ser... Já tô falando com a Ângela, com as meninas aí. O próximo vai ser, eu sei que o próximo vai ser um 7, um 6, né? E assim vai até Jesus voltar. Quem sabe a gente não atinge o 10 aí até Jesus voltar, né? Mas eu quero que você abra os seus olhos, cara, para você deixar de ser uma pessoa ofendida. Uma pessoa que, quanto mais os líderes olham para você, os seus amigos, pessoas que são homens de Deus, que estão ao seu redor, olha para você e vê uma pessoa que é uma pessoa que não dá para falar a verdade, porque ela sabe que se falar você vai se ofender, você não cresce. Quanto mais você for imaturo, mais você vai ser um herdeiro que nada te difere de um escravo. Aí o escravo, né, o servo que está lá fora, no mundão, você está aqui anos na igreja, não amadurece. Não dá para o líder pegar você e te falar umas boas verdades para você abrir os olhos e crescer. Aí o cara que está lá no mundo, lá, nas drogas, vem para Cristo e cresce horrores, e você está 10 anos aqui e não cresce. Porque já vem pronto para obedecer e entender o que tem que fazer e ser curado e crescer e aceitar correções e viver. É nítido o nível, você compara as pessoas. Por que esse cresce mais do que esse? Não é porque Deus tem um plano maior na vida dele, não. Não é porque o plano que Deus tem com ele é mais da hora do que o seu. O chamado dele é maior do que o seu, não é. É a submissão, a aceitação, a correção, a pressa em fazer o que é certo. E não se ofender, mas sim em crer que aquilo ali vai trazer crescimento e buscar a mudança. Do
Domingo a pastora desceu lendo a palavra aqui, aí diante disso você tem duas opções, cara. Ou você se ofende, nossa, que palavra dura. João 6, vamos abrir esse João 6,60 para finalizar, vai. Eu amo essa palavra, velho. Todas as vezes que vem uma correção no altar, eu olho essa palavra. João 6,60. Eu falei, eu visto a camisa da visão desse ministério da pastora Priscila, porque eu sei que vem de Deus, eu sei que eu vou crescer. Eu sei, não é Paulo, não sei quem escreveu Hebreus, mas aquele cara que escreveu Hebreus, ele falou: vocês aí se apeguem firmemente naquilo que professamos. Quer dizer o quê? Se apegue naquilo que eu estou crendo também, se apegue firmemente, porque quem me disse isso foi o Pai que está no céu. Se apegue firmemente naquilo que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu olho. Hoje ela mandou uma visão que teve lá, muito louca. Eu olhei, mano, eu quero isso também, eu estou entendendo. E eu apego firmemente, porque eu sei que está vindo de Deus. E aí às vezes essa visão vai vir de confronto com nós. Peninha falou aqui, existe a diferença da vontade de Deus e a nossa vontade. Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é a de Deus. Aí quando é revelada a verdadeira vontade de Deus, muitas vezes ela dá de frente com as nossas vontades. E nisso você tem duas opções: ou você se fere, vira um coitadinho, vai espalhar lepra para outras pessoas, ou você aceita, vive e cresce. Jesus disse assim, ó, João 6,60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir ou quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho são pelo Espírito e são vida. Contudo há descrente entre vocês, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Mas lá no 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós se retirar? Respondeu Pedro: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Eles se escandalizavam, dizendo que a palavra que Jesus estava dizendo era dura. Esse discurso é duro, quem pode ouvir isso aí? Se ofenderam. E por se ofender, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, deixaram de segui-lo. Eu olho assim, eu vejo que Jesus deu a oportunidade, não foi só para 12, foi para muitos. Eu não imagino que Deus olhou assim: vai ser 12. Para mim não ser injusto, eu vou dar a oportunidade. Jesus, vai seguir bastante gente de você. Aí na hora da verdade, eles se ofendem e deixam de seguir. Se Jesus tivesse Instagram, ia sobrar 12 seguidores no Instagram. E aqueles 12 também, eu falo sempre que eles não entenderam muito as palavras. Quantas vezes a pastora Priscila fala algo, eu tenho uma decisão, na hora eu não entendo. Há anos atrás, o apóstolo e ela faziam a mesma coisa. Tinham decisões que eu falava: mano, o que está acontecendo? Igual o Kelvin, o que está acontecendo? Mas eu vi essa palavra: para onde eu vou? Para onde iremos nós? Porque Jesus fala: o que está sendo dito, as minhas palavras vêm do Espírito e são vida. Jesus está falando assim: o que eu estou dizendo está vindo do Espírito, vem do céu e é vida para vocês. E aí Pedro fala assim: eu não estou entendendo o que você falou, mas se é vida eu quero. Para onde nós vamos, Jesus, se só tu tens palavras de vida? Eles criam que aquilo ali, eles podiam não entender na hora, mas eles sabiam que se eles se submetessem e guardassem as suas emoções, suas mágoas, eles iam viver algo extraordinário. E é por isso que você precisa de um antecessor.
Seu ministério, tem um monte de ministério aí que o cara não se submeteu a ninguém. Quando vinha a verdade, ele fazia igual esses discípulos aqui, ó. Seu discurso é muito duro, tá batendo as visões, vou abrir meu ministério. Pode ver, um monte de igreja que tá por aí, do Brasil é assim. Você entra, você conhece os pastores, né? Não tô falando de pastor que descobriu coisa errada no ministério e abriu. E com certeza, se existe um pastor dentro do ministério e descobre pecado no altar, prostituição, é lógico que tem que sumir desse lugar. Mas eu tô falando de pessoas que estavam ali para se submeter a outras pessoas. E o orgulho ou qualquer outra coisa fez com que as palavras ofendessem, trazessem feridas. E aí ele acha que esse cara aí não posso ficar debaixo da direção desse cara não, porque o que ele fala fere. Abrir o ministério de Bagé é o dia, porque Deus coloca pessoas para nos ensinar o que é verdadeiro. O líder está aqui para te ensinar, anda aqui, ó. Eu tenho 10 anos de ministério, já apanhei muito, ó. Você está começando, anda aqui, ó. E aí nós achamos que não, tá errado isso aí, não tem nada a ver isso aí. Aí desobedece. Sabe o que é o pior? O pior tipo de crente, cara, pior mesmo, é esse que está aqui, ó. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras. Sabe o que é o pior crente, cara? É aquele que não é de acordo com as palavras, e em vez de se manifestar logo, fica murmurando. Eles estavam ali com Jesus, Jesus já sabia que eles estavam murmurando. Jesus falando, eles estavam ali, ó. Tem gente que até crê, que até fala que amém, tamo junto. Aí chega em casa, nada a ver isso aí, mano. Essa pastora aí tá viajando, mano, nada a ver. Em vez de se abrir logo e falar, a melhor coisa que você faz na sua vida, cara, é diante de uma decisão, você falar, não entendi, pastor, eu quero entender, né? Quantas vezes? Marca texto. Porque eu era assim, cara. Às vezes o apóstolo falava algumas coisas, mano, não entendi, eu vou perguntar um dia. Agora eu vou obedecer, porque não dá pra perguntar agora, né? Na guerra, quando o general dá uma ordem, você não vai lá com a arma, mas por que eu tenho que atirar em tal lugar? Não. Você ficar toda hora perguntando o que tem que fazer na guerra, você morre, meu. Então, amém. Ele falou pra mim fazer assim, eu vou fazer, mas lá na frente eu vou perguntar, porque eu não entendi. O problema é que é esse tipo de crente que às vezes até faz, mas não concorda, murmura e não quer saber. A mente é tão fechada que não tem entendimento nenhum e traz peso. Aí sabe o que faz? Murmura. Aqui ele está falando que muitos murmuravam. Eu imagino ali murmurando com o outro assim, nossa, nada a ver o que esse cara está falando, né? É mesmo, né, mano? Nossa, nada a ver. Começa a inflamar os outros, porque não entendiam. Imagina se, sei lá, ficou só os 12, e ainda quando Jesus olhou só os 12, ele falou, e vocês, não querem ir também não? Mas imagina aí, sei lá, se todos esses que deixaram de seguir Jesus, pelo menos metade não se ofendesse com as palavras. Pelo menos metade falasse assim, não estou entendendo não, mas se ele falou que é palavra de vida, vou ficar aqui. Imagina 12 fez o estrago que fez, imagina se fosse 30, 40. Então, coloque aí a sua vida espiritual agora em jogo, cara. Quantas vezes não tinha um Jesus aí na sua frente, que talvez as palavras foram duras mesmo, que às vezes é necessário, para ver se acorda, né? Palavra dura, eu compartilhei aqui ontem, na quinta-feira que no ensaio, uma vez que uma palavra dura veio sobre mim, né? Ela sabe o que é, não vou falar aqui, mas sabe o que é. Que essa palavra dura me trouxe um temor que eu nunca mais errei na mesma coisa. Veio a palavra dura e falou assim, ó, o apóstolo falou assim, ó, eu só não vou te corrigir mais rígido, porque eu nunca te ensinei isso, mas agora você já vai aprender. A palavra dura trouxe um temor, me fez amadurecer. Por quê? Eu não me ofendi. Se eu tivesse me ofendido, eu nem sei onde eu estaria hoje. Não sei, né, meu? Mas eu dou valor a quem eu sou hoje. Sabe por quê?
Porque eu sei quem eu era lá atrás. Eu sei o trabalho que eu dei, eu e minha esposa. E eu sei onde nós estamos hoje. E onde nós estamos hoje, onde eu estou hoje, a minha mente, o meu amadurecimento, eu dou honra e glória aos meus líderes. Mas se eu tivesse me ofendido, eu não estaria aqui. Eu quero te... Mano, eu preciso parar de rir aqui. Eu não estaria no B3 não, mano. Então quer dizer então que o Perinha tá... tá desobedecendo o varão. Eu quero te motivar, cara, a ser uma pessoa madura. Eu quero te motivar, porque você não sabe o que te espera, meu. É por isso que ele coloca lá essa leve aflição momentânea, não vai se comparar com o que há de vir. Às vezes a correção vai trazer tristeza. A Bíblia diz em Hebreus: nenhuma correção é motivo de alegria. Quem que fica feliz diante da correção? Quem que recebe uma palavra dura fica triste, traz aflição, traz tristeza. Mas o se ofender que é o B.O. Porque o se ofender faz você mudar a trajetória. O se ofender faz você mudar o caminho que Deus tinha para você. Eu quero te dizer, Deus vai pôr pessoas para falar a verdade para você na sua vida. Porque é isso que vai trazer um crescimento para você. Essas palavras duras, meu, que vai fazer você acordar, levantar, vai te fazer crescer. Então o melhor que nós precisamos buscar é uma pessoa que guarda as emoções. Porque aí fora tá cheio de pessoas no nível 1 que tem a boca como uma espada. Que aí você tá em um nível com Deus, você tem um propósito, seu casamento tá uma bênção. Aí o Satanás olha pra você e fala assim: ah, mas ele é muito fácil de atingir porque ele não sabe guardar o coração. Aí ele envia um abençoado com a língua afiada, fala lá um negócio certinho que fica magoadinho em você, ou dá algum B.O. no casamento, vocês ficam magoadinhos um com o outro. Quantas vezes eu não feri a minha esposa, né? Nos dois níveis aí, primeiro nível e no segundo, numa discussão de casamento, aí saiu uma palavra que depois eu olhei e falei: nossa, o que eu fiz, mano? Ofendi. Ela também tá errada? Tá, porque se ofendeu. Eu errado porque eu ofendi e ela porque se ofendeu, e vice-versa. Quantas vezes ela me ofendeu e eu... Aí nós somos ensinados, somos levados à palavra. E quando nós entramos nesses níveis, tudo ao nosso redor começa a cooperar. Aí você... Aquela correção, aquela palavra dura que outra hora te fazia desistir, se ofender, coopera para o bem. Tudo começa a cooperar para o bem. Quando você é um cara maduro, os seus olhos mudam. A humilhação que você passa, você já sabe que vai estar doendo agora, vai dar tristeza, mas você não murmura e não se ofende, porque você sabe que isso está influenciando para algo futuro que vai vir, ou que Deus permitiu porque algo vai acontecer. A sua mente muda. Você para de murmurar e começa a querer logo o tempo de Deus. Todas as vezes que vem problemas na minha vida, eu tenho a maturidade certa para saber que eu não vou me ofender com o que está acontecendo, mas sim estar pronto para agir e tentar resolver o problema que está acontecendo. Porque o Satanás, ele sempre vai querer te parar dessa forma. Ele sempre vai querer te parar na ofensa. Ele sempre vai querer te ferir nas emoções. O maior objetivo dele, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A arma que ele tem é o engano, a ofensa. Ele usa o engano desde Adão e Eva. Usou a cobra para enganar Eva e aí destruiu ali. E até hoje ele usa essa mesma ferramenta. O engano para fazer você perder o controle emocional, não guardar suas emoções, se ferir. Quem é ferido tem feridas na alma. Ferida na alma te aprisiona, te leva para um abismo, onde a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando você vai ver uma palavrinha que você recebeu lá atrás, te fez estar numa desgraça que você está hoje, na escuridão que você está hoje. A gente sempre fala aqui sobre raiz, né, pastor? Raiz do problema. Por quê? quantas vezes existe um estado que nós estamos, né? Nós vamos ver a raiz desse estado. Às vezes é coisa simples lá atrás. Eu até mencionei na casa da Marli na terça-feira que o mundo diz que o tempo, só o tempo pode curar as feridas, né? Mentira de Satanás esse daí.
gente acha que o tempo vai curar as feridas, né? Se ofende com algo, em vez de resolver logo para vir cura, a gente, não, o tempo vai... Machuca seu braço aí, amarra um pano e deixa amarrado, para ver o que vai acontecer. O pus, a melequeira que vai ser. Isso é na nossa vida a mesma coisa. Quando nós se ofendemos, se nós não resolvermos logo, achando que o tempo vai curar as feridas, se a gente não procurar resolver logo esse assunto, é a mesma coisa que você pegar diante de um machucado enorme e colocar um pano ali e deixar. E aí você sabe o que vai acontecer com esse machucado. Vai inflamar, né? Vai sujeira. Quando eu machuquei esse braço aqui, eu tinha que todos os dias fazer curativo. Só que o médico que me atendeu na primeira vez falou que eu tinha que ficar 3 dias com o curativo. Ele falou, você vai ficar 3 dias com esse curativo, no terceiro dia você vai no médico para ver se está melhor. Quando eu cheguei no terceiro dia no hospital, a mulher, primeiro ela me xingou. E eu falei, o médico que falou? O médico falou isso aí, mentira. Eu falei, falou, aí mostrei a receita. Porque tava um fedor. Tava uma braça, acho que ia cair, velho. Quando ela abriu, aqui um monte de pus, de melequeira. E ela ficou horrorizada de um médico ter falado pra mim ficar 3 dias com uma faixa. Se eu ficasse mais dias, o que ia acontecer? Ia perder meu braço. Agora imagina na alma essas feridas que estão aí. Estão abafadas, igual nós estávamos comentando, ataduras, né? Já te aprisionou já as feridas. Tá ali, mofando, pus. E aí você não consegue, o que é a cura, né? Imagina quando ela tirou 3 dias uma faixa, tava grudado no meu braço. Quando ela tirou, doeu de novo. Já passei pela dor na hora da limpeza. Aí fico 3 dias com a faixa. Aí quando arrancou, doeu de novo. Então imagina você com uma feridinha que tá ali, o pus, mas você não dá acesso para pessoas capacitadas trazer a verdade para você. A verdade, as palavras duras às vezes, que vai doer, porque para tratar uma ferida muitas vezes dói. Se você não é uma pessoa que sabe suportar a dor, que guarda as suas emoções, esse é o caminho que você vai ter. Uma pessoa cheia de feridas mal curadas, que você não pode tocar. Tocou, sente dor. Eu conheço umas pessoas que é assim, você não pode fazer assim, ó. Um negócio que você fala fora ali, que você sem querer se falou. A verdade, eu não estou usando a língua como espada. Estou usando a língua como uma verdade. Algo que pode trazer luz. A pessoa se ofende. Então, isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que eu oro a Ele todos os dias também. Que jamais, diante de uma decisão que talvez você não entenda, você se ofenda ou murmure diante dessa decisão. Porque eu sei que eu sinto igual o que Jesus está sentindo aqui, cara. Eu vou até falar isso aí, porque eu sinto muitas vezes decisões tomadas, murmurações. Aí você sabe o que você está sendo? Isso aí que abandonou Jesus, não viveu o que era para viver. Eu imagino esses caras que abandonam Jesus depois falando, nossa, lá Jesus escolheu os 12, você viu? Só os 12 podiam andar com Jesus, ó, os 12 que estão manifestando. E é isso que as pessoas fazem lá, a pastora só gosta daquele ali ou daquele outro. Você gosta da Amanda, que tá aí, só canta Amanda, só Sheila abre culto, não sei o quê. Murmura, né? Mas não entende, porque o segredo não é eu tenho mais afeição a Ângela, ao Kelvin. Não é afeição, meu filho. Já ministrei aqui sobre família já. Se o cara não tem a mesma visão que eu, meu irmão, pode ser melhores amigos. Se você não tem a mesma visão, você não anda comigo, não. Não anda comigo. Não é afeição. É porque são pessoas que estão aptas a obedecer. Imagina você na guerra com um exército, que tudo que você fala para fazer, o cara vai te perguntar o porquê. Imagina o general lá, ó, pessoal, vai atacar por trás ali e tem que ser agora porque os inimigos estão de costa. Aí imagina todo mundo. Mas por que por trás? Por que não pela frente? Aí, argumentações. Aí sabe o que tem? Tem um tipo de pessoa que é assim, ó. Nós vamos atacar por trás porque os inimigos estão de costa. Aí ele fala assim, mano, vamos pela frente que é melhor, pô. Aí eles vai. É mais rápido, ele tá viajando. Eu falo isso porque eu e o Kelvin foi muito treinado assim, né, Kelvin? Muito treinado na obediência cega.
em fazer sem questionar, só fechar o olho e vai. Não estou entendendo. Às vezes nos colocou em muito constrangimento, nos colocou muitas vezes em estar diante de perder uma amizade, mas o meu coração estava aqui, como Paulo, né? Por acaso procuro eu agradar pessoas? Por acaso procuro eu a aprovação dos homens? Então eu sempre ponho à prova: o que eu mais quero? A amizade ou obedecer a Deus? Porque muitas vezes nós vamos perder amizades por querer obedecer a Deus, porque talvez a nossa amizade não está entendendo. Aí, em vez de não estou entendendo, continuar, não entende, murmura, aí se ofende. Eu creio que você entendeu. Eu creio que você em casa está com o coração queimando, falando: não adianta falar que você não vai se ofender, que pode ser que aconteça, mas você vai estar apto a querer entrar nesse nível onde você, nada vai te fazer parar, nada vai te trazer ofensa, a ponto de você saber quem você é em Deus e o que você quer. Então tudo que vir contra você, contra o que você pensa, não vai te ofender, porque vai vir, vai bater aqui e vai sair, porque seu coração vai estar blindado em nome de Jesus. Blindado, coração blindado. Eu clamo por pessoas com esse tipo de coração blindado, onde existe o controle emocional. Eu quero te falar, meu irmão, que até hoje eu brigo com as minhas emoções, meu irmão. Diante dos problemas ali no nível 2 ali, que explode, né? Quem guarda a língua até hoje. Graças a Deus, até hoje Deus tem dado vitória, né? Mas muitas vezes Ele deu vitória porque eu olhei alguém do meu lado e estava melhor do que eu falei: eu não posso explodir não. Que se eu explodir, então se essa pessoa não explodiu, eu não vou explodir não. Deu força pra mim, né? Quantas vezes, todos os dias, toda semana, vem situações onde existe, a Bíblia diz que há uma guerra, né, entre a carne e o espírito. Então sempre vai haver os dias maus, né? A Bíblia diz sobre os dias maus. Então nós vamos sempre estar lutando contra nossas emoções, a vontade de gritar, a vontade de falar alguma coisa, mas é o que a Bíblia diz sobre domínio próprio, que o Espírito Santo nos fornece. Eu sei que você não vai conseguir guardar essas emoções, mas eu tenho algo para você aqui, filho, uma ferramenta chamada domínio próprio. Então quando você está cheio de mim, você consegue se controlar. Então vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher daquele que vem sobre nós e testifica que nós somos filhos, que nos faz ser herdeiro de Cristo, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir para amadurecer e assim ser ruins, receber aquilo que Deus tem para nós. Nós somos herdeiros, existe algo para cada um de nós aqui, e nós só vamos receber quando nós alcançarmos a maturidade. E a maturidade está relacionada aqui, nesses 3 passos: saber se controlar, guardar suas emoções, não se ofender. E eu creio que nós vamos viver um tempo onde existem muitas pessoas, não só 1 ou 2 ou 3, mas muitas pessoas que não se ofendem, que sabem o que quer, que crê no que Jesus chamou, sabe o caminho que vai andar, e os líderes vão poder viver em paz. Essa é a palavra. Porque eu falo para você, a pior coisa é você olhar para pessoas e não poder corrigi-las, porque você sabe que se corrigir, agirá como esses discípulos aqui. Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Eu estou suportando, tem outro aqui que está suportando. Então por que você não pode suportar? Você pode suportar em nome de Jesus. Quero que você em casa aí feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Eu clamo por um tempo onde nós vamos viver isso. Pessoas que não se ofendem. Jesus tem isso para nós como cristão. Ele quer olhar para nós e ver filhos maduros que não se ofendem. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena seja para isso, para Deus nos tratar, trazer amadurecimento, porque nós temos o chamado de Ide, nós temos a profecia de Ide, e esse Ide é o que está em Romanos 8,19, que a criação está lá ardentemente clamando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas esses filhos são os ruins, nós precisamos ser ruins. Por isso nós oramos: Senhor Jesus, nos dá força, porque muitas vezes nós vamos nos encontrar cansados, Jesus.
Nós vamos nos encontrar cansados, mas a tua palavra diz que tu és um Deus que não se cansa nem se fadiga e dá força ao cansado, Jesus. A tua palavra diz também que até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas os que esperam em ti, Pai, terão as forças renovadas. Por isso nós clamamos a ti, Senhor, nos momentos difíceis, nos dias maus, quando o Senhor olhar para nós e ver que está faltando força, Senhor Jesus, que o Senhor venha renovar as nossas forças, ó Pai, porque nós queremos suportar. Nós clamamos sim por correções, Jesus, porque quando nós descobrimos o valor que tem em uma correção, o valor que há em uma correção, nós clamamos por correção, Jesus, porque nós queremos crescer. Eu quero crescer, eu declaro, se você está em casa e deseja crescimento, diz para ele: Jesus, eu declaro e eu desejo crescimento sobre a minha vida. Senhor Jesus, me faz uma pessoa madura, uma pessoa que não se ofende, ó Pai, com a verdade, porque eu quero, Senhor Jesus, receber a verdade e crescer. Em nome de Jesus, visita pessoas que estão em casa agora, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, os feridos. Oh Pai, se existem pessoas que se identificam agora, Pai, que estão paralisadas porque se feriu, eu creio, ó Pai, que se elas se identificou, elas estão arrependidas e elas querem, ó Pai, em nome de Jesus, ser esse tipo de pessoa, ser esses filhos ruins que não se ofendem com palavras. Em nome de Jesus, por isso eu clamo, ó Pai, venha com o seu bálsamo sobre essas vidas. Venha, Jesus, com o teu sangue que cura, o teu sangue que lava as nossas feridas. Venha sobre estas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, trazendo cura. Venha, Jesus, sobre estas vidas, tirando a tristeza, Pai. Venha, Jesus, derrubando o óleo de alegria sobre estas vidas, aonde a dor, aonde a ferida, aonde a palavra feriu, aonde a ordenança, a palavra dura trouxe ferimento. Que o Senhor Jesus venha derramar agora o seu óleo de alegria, Pai, em nome de Jesus, e que venha haver transformação nessas vidas, que venha haver, Pai, uma mudança de vida. E o mais importante, nós clamamos que venha haver um crescimento e um amadurecimento, ó Pai, sobre todos que estão agora orando, em nome de Jesus. Assim clamamos e pedimos, ó Pai.